Muito bom dia a todos, a todas. Inicialmente, uma palavra de agradecimento, de reconhecimento pelo empenho em montagem desse evento, desse seminário. Agradecimento à Prefeitura Municipal de São Paulo, agradecimento à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Eu venho também agradecer a acolhida que a gente recebe aqui em São Paulo, maneira carinhosa como vocês nos recebem, são ótimos anfitriões. E venho contribuir com esse evento, nesse seminário, para a Guarda Civil Metropolitana, naturalmente compartilhando algumas experiências. Me disseram, ou me perguntaram como eu gostaria de me apresentar. Eu gostaria de me apresentar como um profissional da área de segurança pública. Com 32 anos de experiência, vivenciando a área operacional, a área administrativa, a área educacional, com uma visão, naturalmente, de uma instituição estadual, que é a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, mas também muito integrado numa visão genérica sobre o assunto segurança pública e com uma passagem, ainda que rápida, no Distrito Federal, na Secretaria Nacional de Segurança Pública, onde tivemos o contato direto com a coordenação da área educacional das guardas municipais. Então, é uma apresentação simples, direta e muito focada no que eu vim conversar aqui com vocês. Eu vou pedir à nossa equipe de apoio que, por gentileza, baixe a tela. Eu trouxe algumas lâminas para facilitar o nosso contato, a nossa comunicação. Às vezes, a leitura facilita. E nós podíamos, então, por gentileza, baixar a tela. Sim, eu já vou me deslocar aqui para frente. Bom, meus amigos, estamos aqui, parâmetros para uso de força. O uso de força é uma atividade típica da área de segurança. Não há atividade de segurança sem a autorização e até o monopólio do uso da força. Portanto, o público, nós, eu me incluo, fazemos parte desse contexto de quem precisa profissionalmente usar a força. E esse direito e até esse dever de uso da força acaba tendo um significado muito grande na nossa profissão. E às vezes nós nos perguntamos, nós sabemos em que circunstâncias eu posso usar a força? De maneira empírica, todo mundo sabe responder. Mas como é que fica isso na prática? Por isso que eu fiz a proposta desse subtítulo aqui na nossa apresentação, de dizer dos desafios. Como que uma regra, às vezes jurídica, às vezes normativa de uso da força, como que ela se integra na prática operacional dos agentes de segurança? Como é que você, no seu dia a dia, de rua, uniformizado ou não, como que você interpela, como você intervém, como que você age em que você tem que usar a força? Eu vou tentar fazer uma apresentação do ponto de vista bastante prático. Não trarei a vocês aqui uma listagem de normas ou de artigos, de forma que eu gostaria que vocês se despertassem para a profundidade do tema. Às vezes, essa situação, ela acaba tendo algum referencial um pouco perdido no tempo. Então, nós dissemos aqui, direitos humanos e segurança pública, relações com os direitos fundamentais. E eu trouxe um documento referencial, que é a Portaria Interministerial 4226. Essa Portaria Interministerial, ela foi desenvolvida por um grupo de profissionais com um sem número de reuniões, eu quero dizer aí por mais de 20 reuniões, envolvendo as forças de polícia, as forças de segurança, de ordem federal, estadual e municipal, né? Tivemos a participação brilhante de colegas das guardas municipais, na concepção desse documento. Vocês vão entender como que esse documento chega na normativa brasileira. Esse documento implica na minha profissão como oficial de polícia, implica na sua profissão como agente da Guarda Civil Metropolitana. O conhecimento desse documento é fundamental porque ele regulamenta, ele parametriza, ele dá as referências sobre o uso da força no ambiente nacional. Provavelmente, aqui numa corrida de olhos no nosso auditório, essa documentação não fez parte da sua formação. Quando você ingressou, provavelmente, porque você ingressou antes de 2010, confere? Sim ou não? Então, naturalmente, esse é um documento de caráter novo, de caráter, digamos, de referência, de aprendizado, que nós gostaríamos de trazer. Quando falamos em direitos fundamentais e falamos em segurança pública, às vezes uma visão mais corriqueira, mais tranquila, mais direta e mais objetiva, alguém pode dizer assim, esse
pessoal que fala de direitos humanos vive no mundo da lua. Eles não pousaram na realidade. Como é que vai falar de direitos humanos enquanto eu saio ali e sou assaltado com uma arma em punho? Como é que vai falar de direitos humanos enquanto um menor de 14 anos põe fogo na vítima com álcool? Não tá isso aí agora? Sim? Isso tudo passa pela sua cabeça, como passa pela minha. No caso, como gestor de segurança pública, no seu caso também, como gestor de segurança pública, cada um no seu nível de execução ou de gestão. Como compatibilizar essas duas realidades? Será que é uma situação antagônica? Será que é uma situação contrária? É possível exercer atividades de segurança e, ao mesmo tempo, respeitar direitos humanos? Ou não é possível? Ou nós estamos fora de uma realidade e temos que repensar esse conjunto? Uma notícia para vocês. Às vezes, é muito cômodo você, no ímpeto, achar soluções fantásticas. Diminui a menoridade penal, faz isso assim, encarcera todo mundo, prende. E, em algumas mentalidades e algumas mentes, vamos assumir, mata que acaba. Aquela sensação assim, menos um, não é isso? Menos um morto. Porque matou o marginal, então menos um, menos problema para a segurança. Caríssimos, esse é um pensamento, sim, que permeia, e temos que assumir. Eu conversava com o Eduardo, que me recebeu, e dizia, olha, eu vou fazer uma proposta de uma apresentação bastante pragmática, bastante realista. Não vou enumerar normas e regras e dizer, olha, agora saiam na rua e vão romanticamente fazer a segurança pública. Isso não existe. A minha vida está em risco, a sua vida está em risco, você tem uma família, eu tenho a minha, eu sou um profissional, eu escolhi essa profissão, e com muito orgulho divido com vocês a área de segurança pública. Então, vamos fazer uma proposta, eu vou apresentar algumas lâminas, nós vamos discorrer sobre esse tema, ao final, naturalmente, fico aberto às perguntas com maior tranquilidade, com maior receptividade, com a maior abertura. Se eu não souber responder, com tranquilidade, a gente contorna e manda uma resposta posteriormente para você. Então, nesse contexto, o que nós vamos falar é sobre a proteção da pessoa humana. A profissão que você escolheu, a profissão que eu escolhi, ela diz respeito a proteger as pessoas. E não façam uma rotulação, um emblema e dizer, tudo bem, eu vou proteger as pessoas, mas vou proteger as pessoas de bem. Não tem esse rótulo? Muito comum? As de bem, eu protejo. As outras, a lei. Ou então, o chumbo. Ora, essa categorização de pessoas, do qual não faz parte da nossa profissão esse julgamento, é perigoso, é complicado, é traiçoeiro. E é nessa traição que envolve a nossa profissão que a gente precisa fazer um alerta a você, profissional de segurança pública, a você, chefe de família, a você, pai, a você, mãe, que exerce a profissão de segurança pública. Então, vejamos quais são os ramos de proteção da pessoa humana. Essa aqui, direito internacional humanitário, nós não atuamos. Isso trabalha com o direito da guerra, não é a nossa área de atuação. Essa aqui, direito internacional dos direitos humanos, nós estamos envolvidos sim. Essa sim tem a ver com a nossa atividade 100%. Direito internacional dos direitos humanos, naturalmente baixando as regras nacionais. E aí você tem todos os princípios de respeito à vida, à integridade física e psicológica e à dignidade humana. Essa questão da dignidade humana é algo que precisa ser sim dito e falado com todas as letras para que nós tenhamos a dimensão correta do nosso trabalho. Falando de grupos vulneráveis, inclusive. E temos o direito dos refugiados, que na área nacional brasileira, às vezes, nem muito é enfocado. Em alguns países isso é muito, desenvolvido. Se bem que temos tido alguns casos, como a questão do Haiti, alguns casos como uma migração de bolivianos, algum caso como migração de peruanos, que esse assunto também, eu preciso dizer a você, que faz parte do escopo de material que você precisa conhecer como profissional de segurança pública. Nós vamos nos enfocar nesse item central. Qual que é o marco legal aplicável? Se estivéssemos trabalhando com direito internacional humanitário, essas seriam as normas que precisávamos ter em conta. Como estamos trabalhando com direito internacional dos direitos humanos, nós precisamos conhecer essas normas, principalmente essas normas
que são aplicáveis à função policial ou à função de segurança pública. Naturalmente, aqui, eu quero dizer a vocês que, das normas de direito internacional de direitos humanos relacionadas com a área de segurança pública, porque vocês, em tese, né, naturalmente, na época de formação e na época de treinamento, de aperfeiçoamento, precisariam conhecer, são essas: Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Convenção Americana de Direitos Humanos, e aqui segue uma série de documentos referente ao nosso trabalho. É importante dizer que isso tem tudo a ver com o que você faz, como você age. Não especificamente naquele momento em que você faz a intervenção, ou faz a sua interpelação, ou prende alguém, ou detém uma pessoa. Mas isso precisa estar no seu ambiente, sob o ponto de vista de um pano de fundo do seu trabalho. E aqui, as regras que estão em azul, que são especialmente formuladas para nós que trabalhamos com segurança pública. As regras que estão em vermelho são regras gerais, mas essas aqui, caríssimos, têm tudo a ver com o que nós trabalhamos. Código de conduta para funcionários encarregados de fazer cumprir a lei. Essa palavra, funcionários encarregados de fazer cumprir a lei, é a maneira que a normativa internacional nos chama a todos nós. Ou seja, quem trabalha com segurança é um funcionário encarregado de fazer cumprir a lei. Você precisa perceber esse tipo de conotação. Princípios básicos para uso de força, aqui vai ser o foco da nossa apresentação, inclusive armas de fogo, né, vocês também trabalham armados, e o conjunto de princípios para a proteção de todas as pessoas submetidas a qualquer forma de detenção ou prisão. Então, nesse grupo em azul está, digamos, a cerne do trabalho da área de segurança. E, basicamente, no que está sublinhado ali, é onde nós vamos pautar a nossa apresentação. Olha que interessante uma afirmação colocada no Congresso das Nações Unidas, quando da edição dos princípios sobre o uso de força. Preste atenção na gravidade, na seriedade, na responsabilidade do que está escrito aqui. A ameaça à vida e à segurança dos funcionários encarregados de fazer cumprir a lei deve ser considerado uma ameaça à estabilidade de toda a sociedade. Isso quer dizer a importância que o nosso trabalho tem no contexto da sociedade. Ou seja, é muito comum, numa linguagem simples e às vezes numa visão mais popularesca, a gente entender o seguinte: direitos humanos não olha o lado do agente de segurança, direitos humanos só olha o lado do marginal, direitos humanos, por que não aparece ninguém de direitos humanos quando morre o policial? Não é assim que a gente pensa? Por que chove de agente de direitos humanos quando morre o marginal, quando a polícia ou quando o agente de segurança no confronto acaba em óbito do agente intervenido lá, da pessoa que foi abordada? O que é isso? Por que será? Será que é um grupo de pessoas contra a polícia? Um grupo de pessoas contra os agentes de segurança? Um grupo de pessoas contra os guardas civis metropolitanos? Óbvio que não. É preciso que nós entendamos isso com toda a força do conhecimento profissional que é exigido para a nossa atividade. Então, nesse contexto aqui, nós queremos dizer que uma declaração dessa, numa Assembleia Geral da ONU, dá a importância e o peso da atividade profissional que nós exercemos. Também faz uma recomendação sobre princípios de uso de força. Aqui também existe uma máxima que nós devemos tirar a palavra simplista. É muito comum a gente dizer, essa maneira de atuar, essa regra que está sendo colocada sobre a abordagem de pessoas, isso funciona lá nos Estados Unidos, isso funciona lá na Europa, isso não funciona aqui. Me fala uma região aqui de São Paulo pesada, assim, aonde? Aqui, isso. Isso não funciona aqui, Zona Leste, não é isso, assim? Isso funciona lá em São Paulo. Não vou falar de Belo Horizonte, né? Assim, a gente tem lá alguns, e curiosamente com os nomes mais pacificadores, né? E as áreas mais complicadas do ponto de vista da segurança. Então, olha a recomendação que está colocada aqui, caríssimos. Ou seja, esses princípios precisam ser analisados, precisam ser vistos, precisam ser reprisados à luz das realidades, circunstâncias políticas, econômicas, sociais, culturais e as tradições de cada país. E foi isso que a portaria 4226, que é uma portaria interministerial entre o Ministério da Justiça
e a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que é também um status de ministério, que traz para nós, profissionais de segurança pública brasileiro, a tradução dessas circunstâncias políticas, econômicas, sociais e culturais. Porque o que é violento, o que é uma situação de força aqui, pode não ser a mesma no México, pode não ser a mesma na Irlanda, pode não ser a mesma no Japão. Eu não quero nem falar dos países asiáticos, porque tem toda uma filosofia, um trabalho diferente no que se refere à questão de segurança. Então, a Portaria 4226, que é o foco do nosso trabalho de apresentação a vocês, ela nasce dessa determinação de desenvolver os princípios básicos, adaptando às realidades de cada país. Então, quando eu disse a vocês que foram mais de 20 reuniões entre policiais federais, estaduais, guardas municipais, Ministério Público, Judiciário, etc., etc., e sociedade civil, estavam lá as universidades, inclusive com 2 brilhantes representantes aqui de São Paulo, que nós, então, eu participei desse grupo de trabalho, desenvolvemos o que aqui está recomendado, que vocês adaptem a sua norma às realidades e à vivência de cada país. E, por que não dizer, no caso brasileiro, cada estado quase é um país e com suas próprias realidades. Muitas vezes o que funciona para você, agente de segurança, aqui na capital metropolitana de São Paulo, talvez não funcione para alguém, um colega seu com a mesma profissão, lá em Rio Branco ou lá em Cuiabá. Concordam comigo? Ou mesmo em Belo Horizonte. Então, essas são as circunstâncias que a gente precisa colocar. Iniciativas como essa, desse seminário, e estratégias de desenvolvimento da área de educação, de conscientização do profissional de segurança pública, precisam ser reforçadas. Eu já dei a referência aqui de como isso é importante. E eu vou dizer a vocês que, de certa forma, é uma covardia profissional dos gestores oferecer ao público, à sociedade, profissionais que não estejam devidamente capacitados, não estejam devidamente alertados da responsabilidade do problema que tem que enfrentar. É preciso ter coragem de bancar. E nós, aí eu me coloco aí na plateia, que somos os destinatários dessas iniciativas educacionais, temos que dar uma repensada também nos nossos conceitos. Espera aí, o que eu vim fazer aqui? Por que eu estou aqui? Será que eu vim aqui para eliminar pessoas? Ou para fazer, muitas vezes, o que se pede, principalmente em áreas comerciais, fazer uma limpeza? Com todo respeito à atividade de quem faz faxina, que é uma atividade essencial para a nossa saúde, mas nós, profissionais de segurança, não somos encarregados de fazer faxina, sob o ponto de vista social, e afastar da frente daquela loja, ou afastar daquela praça, pessoas que estejam, de alguma forma, incomodando a sociedade, sendo que a própria sociedade, de certa forma, é corresponsável nesse processo, incluindo as nossas chefias, que nós trabalhamos, somos governo sim, somos Estado sim, eu vi a pergunta feita ao professor Dalário, brilhantemente respondida, somos Estado, Estado membro, Estado município, Estado federal. Então, essa é uma responsabilidade importante que nós temos que assumir. Caríssimos, vejamos aqui, eu vou passar essa lâmina mais rápida, porque se fosse um outro tipo de apresentação, eu poderia me estender um pouco mais. Eu quero que você se localize aqui, onde eu estou nessa história. Eu tenho normas de direito internacional vinculadas ao uso de força. E aqui uma referência que essas normas são de direito indicativo, elas não são de direito coercitivo, elas não obrigam, elas orientam. Por isso essa nomenclatura que está colocada. Mas eu não vou me estender. Eu quero dizer que essa norma que aqui está, ela tem que descer para um nível regional, a Organização dos Estados Americanos, aqui dessa sigla, entra na nossa Constituição, também não vamos analisar se é uma referência supraconstitucional ou infraconstitucional, isso está mais afeto, naturalmente, ao palestrante anterior, que tem todo o domínio dessa área. O fato é que ela chega na legislação nacional, ela chega aqui, na sua casa, ela chega na norma em que você atua, e ela chega fazendo com que seja referência para a sua atuação. Ou seja, eu atuei, eu detive, eu prendi, eu atirei, eu disparei a minha arma de fogo, eu vou ser responsabilizado, julgado, apenado ou inocentado, baseado nisso aqui. E aí, vamos ser sinceros, deixemos de lado essa irresponsabilidade de algumas atividades de mídia, né, que acabam colocando fogo na fogueira, né? Tem que entrar mesmo, tem que bater, tem que... Bom, eu ia usar algumas palavras aqui, vou me segurar um pouco, até pelo ambiente. Mas
Essa irresponsabilidade faz com que nós tenhamos o pensamento: quem vai estar lá depois para ser julgado sou eu, não é ele não. Sim, essa é uma questão que tem que ser pensada. Isso que tem que estar na sua cabeça. Quando você diz assim, isso está no mundo da lua, não tem nada a ver com a minha prática policial, pensa o contrário. Pensa assim, então, em vez de nós fazermos o trabalho de prisão, detenção, encaminhamento, etc., etc., vamos fazer uma eliminação. Que passa pela cabeça aí de muita gente. Passa, às vezes, por notícias de jornal, passa por programas televisivos, aí às 5 horas da tarde, insuflando, sim, tem que fazer. Mas é você, não é ele não. Tá certo? Tem que entrar chutando. Marginal tem que respeitar. Aí o sujeito fala isso aqui no microfone, em audiência nacional, e comemora porque está no segundo do Ibope, terceiro do Ibope, não é assim? Porque dá aquele gás. Mas aqui por baixo, aqui atrás, ele fala outra coisa. Ele fala o seguinte: esse policial, esse guarda civil, é lá na favela, viu? Esse para entrar chutando, para entrar dando porrada, etc, etc. Aqui, onde meus meninos estudam, aqui eu não quero esse monstro trabalhando. Aí olha só, isso é hipocrisia social, meus amigos. Isso é hipocrisia. E você não pode ficar envolvido sob o ponto de vista da falta de informação. Você tem que ter consciência despertada. Onde que eu estou nesse processo? Quem sou eu nesse processo? Porque é você que vai estar lá, não é ele. Aqueles milhões de reais que está sendo ganhado ali com aquela audiência de Ibope que vai lá em cima, a hora que põe fogo na fogueira, não vai vir um tostão para o seu bolso. Nem para pagar o seu advogado. A hora que você prender alguém e resolver o caso ali por ali mesmo. Muito bem, essas normas, elas precisam chegar aqui. A tela quase que não deu, não vai dar certo. Mas aqui está escrito: doutrina, educação, treinamento, capacitação. Sabe o que está escrito aqui? Um seminário como esse. É isso que está escrito aqui. Lá de cima da norma internacional, ela precisa chegar aqui. Ela precisa chegar ali, também não está dando para ler, está escrito assim: manuais de procedimento. Qual que é a minha regra? Eu fiz conforme eu precisava ter feito. Eu não fiz conforme tive influência de A, de B ou de C, ou conforme eu fui no clima. Porque o ambiente, às vezes, corrompe o procedimento do agente de segurança. Então, como que essa norma daqui, ela chega aqui, meus amigos? Ela precisava passar pela legislação nacional, precisava voltar aqui nessa legislação e ela precisava chegar. Nós não tínhamos isso. A 4226, ela vem preencher esse espaço aqui. E aí eu quero fazer o alerta a vocês. Anteriormente, nós tínhamos alguns procedimentos extremamente complexos e perigosos, de trazer a norma internacional direto para os manuais de procedimentos. Não dava sustentação jurídica. Então, muito bem, assim que está escrito que você tem que fazer, mas eu vou te julgar conforme o Código Penal, que é naturalmente antigo e, de certa forma, ultrapassado. Então, o advento da 4226, ocupando esse espaço, que é a legislação nacional que nós temos, eu preciso fazer esse destaque para que você se preocupe e queira. A minha visão, eu dizia, Eduardo, a minha visão de satisfação é dizer, ao final desse 40 minutos que eu vou conversar com vocês, olha, estive lá e alguém veio de Minas Gerais e falou que tem uma regra aí que eu preciso ler, que chama 4226. Isso para mim já está de bom tamanho. Então, isso já vai ser um grande avanço aí para nós. Aqui um conceito de força, sob o ponto de vista das forças de segurança. Parece simples, né? A força está aqui no marco da lei, ou seja, eu posso usar a força dentro dos parâmetros da lei. Usar a força fora dos parâmetros da lei é fácil? É mole? Como é que é o negócio assim? Quero ver é de fiorino, você compreendeu? Usar a força fora dos parâmetros da lei é fácil, é mole, é lindo, não é? O problema é você fazer isso dentro dos parâmetros da norma. E aqui, uma situação também importante. O emprego excessivo de força se converte em violência. Força não é violência.
força é um direito e um dever do agente público, do agente de segurança, mas ela se converte em violência quando destemperada, quando usada a forma do padrão. Uma intervenção operacional que você, Guarda Civil Metropolitano, vai fazer amanhã ou depois da manhã, o seminário termina amanhã, não é isso? Então, sábado. Bom, então, na semana que vem, quando você estiver uniformizado na sua viatura, quando você descer e fizer uma intervenção, ela pode ser feita de duas maneiras. Ela pode ser com o uso da violência, que é um impulso arbitrário, ilegal, ilegítimo e não profissional, ou ela pode ser feito com o uso da força. E o que é o uso da força? É um ato discricionário, legal, legítimo e profissional, escrito em letras maiúsculas. Qual que é o problema dessa lâmina aqui, que parece simples no primeiro momento? Eu pergunto a vocês, todos aqui trabalhamos na área de segurança. Estamos aí recebendo a intermediação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. O foco é esse: trabalhar, exercendo a atividade da segurança, respeitando os direitos das pessoas. Quanto tempo de academia, de escola, eu preciso para formar um profissional da Guarda Civil Metropolitana para trabalhar desse jeito aqui? Quanto tempo? Um mês? Uma semana? Só colocou o uniforme dele, entregou o equipamento, ele já vai sair e fazer muita besteira, não é assim? Vai ou não vai? Porque eu estou vendo aqui, eu não sei exatamente qual foi o critério de seleção, mas eu não estou vendo ninguém aqui recém-saído da escola, não. Eu estou vendo aqui profissionais maduros. Estou errado? A luz está meio apagada, mas eu estou vendo. Só não estou prestando atenção em quem está dormindo. O resto eu estou prestando atenção. Então, meus amigos, quanto tempo precisa para eu formar um policial para uso da violência? Direto, sim. Entregou a autoridade para ele, agora eu sou autoridade. Sim? Autoridade. Cadê minha arma? Cadê minha algema? Cadê, né? Taser, cacetete. E tem alguns que gostam de ir colocando, não é isso? Quanto mais, melhor. Uma faca aqui, uma situação aqui. Ó, vai fazer muita besteira. Vai ou não vai? Vai fazer muita besteira. Quanto tempo eu preciso agora para formar um policial para uso da força? Discricionário, legal, legítimo, profissional. Quanto tempo de escola? A vida toda, alguém disse, não é isso? Concordam? Só que nem isso é suficiente. Às vezes nós temos colegas que passam 30 anos aqui, ó. Sim ou não? E cheio de galão no ombro e divisa no braço. Correto? Cheio de estrela no ombro e divisa no braço, e passa a vida toda aqui, ó. Porque isso não tem, se ele é inspetor, se é guarda, não tem não, meu amigo. Isso tem aqui, ó, e aqui. É capacidade. Então não é tempo de escola, não é nem mesmo tempo de serviço. E nós ainda temos um outro fator complicador. As nossas instituições, muitas vezes, valorizam isso aqui, ó. Dá status. Quem que é bom de serviço? Quem que resolve? Né? Chama fulano que fulano resolve. Isso é uma ilusão. É uma covardia. Porque joga o sujeito para fazer o que não pode ser feito e depois segura a onda aí, quem quiser. Olha, eu não falei bem isso, eu falei para resolver o problema. Meus amigos, aqui, olha, é a vida toda e às vezes nem a vida toda é possível. Tá certo? Outra mensagem que tem nessa lâmina: não adianta, ponto de vista de status interno profissional. Quando a gente fala que estrela no ombro e divisa no braço não dá consciência a ninguém, obviamente que a gente tem que fazer uma certa reserva. Mas uma coisa não assegura a outra, uma coisa não garante a outra. Sim? Então é preciso ter, na verdade, uma consciência, uma formação, uma educação. Educar para profissionalizar. Eu entendo que esse é o eixo principal de um evento como esse que vocês estão programando aqui. Muito bem. Vamos ver onde que nós estamos aqui. Princípios para uso de força. Todos conhecem? Sim? São quantos? 3, 2, 5? 6? A gente sabe. A gente sabe. Na hora, às vezes, que é complicado. Então, não vamos nos estender muito nisso, é que seria uma outra
um outro encontro, tá certo? Mas seria legalidade, necessidade, proporcionalidade, sim? Moderação e conveniência. Esses são os 5 princípios que estão descritos, um por um, na portaria 4226, que eu estou fazendo uma propaganda institucional dela aqui para vocês, tá certo? Então, se você quiser saber o que é legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência, você vai ler na portaria 4226, e isso vai te ajudar ao seu desenvolvimento profissional como agente de segurança aqui na grande capital brasileira, que é São Paulo. Legalidade, na concepção jurídica, é simplesmente estar de acordo com a lei. Na concepção de um agente de segurança, ela tem 2 acepções. Uma, o objetivo que você pretende para intervenir tem que ser um objetivo legal. E 2, os meios e os métodos que você atua também tem que ser legais. Não é simplesmente uma resposta reducionista de dizer legalidade é estar de acordo com a lei. São 2 acepções para quem trabalha com segurança. Necessidade é uma questão simples. Como que você testa se era necessário ou não usar a força? Você faz uma pergunta a você mesmo. A pergunta é assim: haveria outra maneira de resolver esse caso sem usar a força? Sem disparar a arma? Sem usar o cacetete? Se a resposta for sim, então não era necessário usar a força. Se a resposta for não, o uso da força é legítimo. Isso te dá segurança, meu amigo. Isso te dá confiabilidade, isso te dá legitimidade, isso te dá profissionalismo ao final da situação. Sim, era necessário usar a força. Proporcionalidade. Esse é um conceito complicado, porque nós também temos a limitação do uso da força no ponto de vista jurídico. Proporcionalidade no Código Penal, você vai encontrar lá o uso moderado dos meios para repelir injusta agressão. Não é isso, porque as regras do ponto de vista do direito penal, do direito processual penal, que também tem a ver com a nossa atividade, elas foram pensadas e concebidas na relação cidadão-cidadão. Elas não foram pensadas e concebidas na relação Estado-cidadão. Você é Estado. Você usa força por um direito e um monopólio do Estado. Então, a regra que você tem que conferir para questões de proporcionalidade são outras. E aí, de novo, eu recorro ao parâmetro da portaria 4226. Você tem que ter uma referência da gravidade da agressão, do objetivo que você pretende e do nível de força que vai empregar. Essa é uma relação de proporcionalidade do ponto de vista do uso da força. Essa que está em vermelho é uma questão não muito pacífica. Mas é bom a gente trazer coisas que não são muito pacíficas para motivar a nossa discussão. O que está escrito aqui, meus amigos? Está dizendo o seguinte: eu vou atuar, eu já vi que é necessário usar a força, eu já vi que é legal usar a força, mas quando eu vejo que a consequência do uso da força ela é mais grave, mais complicada, mais elevada do que eu estou pretendendo fazer, o que se recomenda? Abster de usar a força. E para muita gente aqui, considerada profissional, isso eu não faço. Recuar eu não recuo. Afinal de contas, eu sou a lei. Né? Eu sou macho. Não é isso? Eu vou em frente. Não importa, as consequências não importam. Eu vou em frente. Se atirou em mim, é chumbo para lá, chumbo para cá. E vamos em frente. Mas não pode atirar aqui, não importa. Correu o estanho aqui, corre o estanho para lá. Meus amigos, de lá para cá é um marginal. Daqui para lá é um profissional. Tem diferença? Porque se eu me igualar, aí complica. Aí complica. Então, aqui é uma referência de que, sim, o agente de segurança, sim, a polícia, sim, o guarda civil, sim, um policial federal, ele tem que ter a inteligência profissional de saber que ele tem que recuar em nome da consequência mais grave ou menos grave. Isso é profissionalismo. Esse é o agente de segurança que eu gostaria que tivesse agora na minha casa lá, e eu dando uma palestra aqui para vocês. E muitas vezes, quando a gente pensa, você está aqui no auditório, tem uma intervenção policial lá na sua casa, você se sente seguro? Ó que complicação, olha que complicação. E se eu disser o seguinte, você está com a sua esposa, a sua filha, ou seu filho, internado no hospital, um hospital com o renome de uma equipe médica
de primeira linha, você se sente seguro? Sim. É essa sensação que tem que ser a mesma do agente de saúde e do agente de segurança. Eu não posso dizer, olha, o pessoal está tendo uma intervenção lá na minha casa. Então a patrulha, quem está intervenindo? Está lá a Guarda Civil Metropolitana. Não, estou preocupado. Não, agora chegou a PM. Nossa Senhora, aí complicou. Não, agora é a rota. Eu tenho que ir para lá agora. Senão vai morrer alguém. Não é assim? Presta atenção. Está certo isso? A gente tem que ter realidade. Não, agora chegou a Polícia Civil, agora a Polícia Federal. Pô, não é assim. Então, como confiar nisso? Aquela regra do que vale para mim tem que valer para o outro, a nossa profissão diz respeito a isso. E essas verdades têm que ser ditas. Moderação e conveniência. Moderação é conter o excesso, saber parar, saber quando interromper o uso da força, até que ponto eu posso ir. E a conveniência é avaliar a oportunidade. Às vezes eu tenho todas as regras, todos os princípios para o uso da força, mas não é conveniente. Não é conveniente porque a consequência negativa é mais grave. Querem um exemplo prático? Porque a gente tem que trazer a coisa para o chão da fábrica, a gente tem que trazer a coisa para o dia a dia. Disparo de arma de fogo em revide a uma perseguição policial, por exemplo. Veículo em movimento. Pipoco para lá, pipoco para cá. Você está em perseguição. Às vezes está com a sua arma, o revólver, uma arma longa. Você dispara. Qual que é a potencialidade daquele disparo, meu amigo? Vamos lá, para começar. Se você acerta o motorista, o que acontece com o carro? Capota, sim ou não? Sim. Se você erra o motorista e acerta o carro, a vítima não pode estar no porta-malas, não é assim? Sim ou não? Sim, tá. Não, mas eu vou tirar no pneu. Aí você acerta o pneu. O carro perde o controle, passa no ponto do ônibus, arrasta uns 10. Sim. Olha só que situação simples. A gente vê o filme lá do Hollywood e acha que a situação aqui é assim. Ainda tem gente que fala, não, tem que atirar mesmo. Porque, afinal de contas, o marginal tem que ter chumbo e grosso. Agora, eu quero trabalhar com M16. Não quero trabalhar com carabina, não. Tem que ser M16. Porque, afinal de contas, tem que pensar, gente. Então, o princípio da conveniência, que é a questão de avaliar a oportunidade, diz respeito ao seguinte: a consequência do meu disparo pode ser muito mais grave do que aquela fuga em si, que pode ser desde um caso de carteira vencida, pode ser ou não? Pode, você não sabe, ou pode ser um caso grave aí de tráfico, um caso grave de assalto, etc, etc. Mas naquele momento você não tem essa definição. Ainda que seja um caso grave, as consequências negativas podem ser muito mais graves do que o objetivo que você pretende. Qual que é a resposta dessa pergunta? Sim ou não? Acontece ou não? Aqui em São Paulo não? Só lá em Belo Horizonte? Concorda que acontece? Ou seja, na hora da intervenção operacional, você pode desrespeitar direitos humanos? Pode acontecer de você desrespeitar? Pode ou não? Pode. É comum, às vezes, de acontecer? É preciso que a gente assuma isso. Não adianta ficar fingindo, não. Não adianta fazer para a galera, fazer para inglês ver, não. Isso é uma verdade. É muito comum, e eu tenho uma plateia aqui boa para a gente fazer essa experiência. Suponhamos que eu perguntasse aqui a vocês. Quem aqui, na sua intervenção profissional, já desrespeitou direitos humanos? Levanta o braço. Isso. Pode abaixar o braço. Tem gente que levantou 2 braços, né? Olha só, meus amigos. Olha o que eu perguntei aqui. Quem, na sua intervenção policial, operacional, já desrespeitou direitos humanos? Aí o palestrante levantou a mão. Não levantou? Vocês viram? Sim? Sim. E vários levantaram a mão. Ok? Teve gente que levantou 2 mãos. Quer dizer, o sujeito entusiasmou. Mas, veja bem, se a gente inverte a pergunta. Presta atenção, é um momento importante. Se eu disser aqui a vocês, quem na sua atuação profissional nunca desrespeitou direitos humanos? 1 lá, 2, 3. Aqui.
Aqui comigo, aqui comigo. Olha bem que primeiro eu fiz uma pergunta, nós tivemos uma audiência completa. Nós temos que respeitar. Quando a gente faz a segunda pergunta, quem aqui na atuação profissional nunca desrespeitou direitos humanos? Aí nós tivemos um corajoso ali no fundo, estava no escuro, tá certo? Ele levantou a mão. 2 ou 3 aqui. Qual que é o fenômeno que você pensou? Nunca trabalhou na rua, certo? Nunca foi guarda, sim ou não? Você pensou isso, tá certo? Ou o cara é da banda de música, ou alguma coisa assim. Nem o da banda. Uma vez, numa experiência como essa, a gente lançou a pergunta e o público era um público mais inibido que esse aqui. Então, ninguém levantou o braço na primeira pergunta. Mas como eu já tinha uma certa vivência ali, conhecia, eu fui fazendo a pergunta, quem aqui já desrespeitou direitos humanos? E fui aproximando de um determinado, no caso era um subtenente, antigão, né? Eu já conhecia, tinha feito umas 2, 3 sindicâncias dele. Então, eu fui aproximando o freguês, né? E perguntando e olhando para o auditório, só assim, né? E cheguei. Ele não aguentou. Tudo bem, seu coronel, tudo bem. Eu já bati, mas só bati em vagabundo. Bom, é um conceito, sim ou não? É um conceito. Então, meus amigos, o que a gente tem para falar para vocês? Eu estou chamando uma reflexão. Eu não estou dando aula de legislação. Então, o que a gente precisa pensar? De novo, eu vou fazer uma analogia. Analogia é quando a gente joga uma coisa, a semelhança da outra, para fazer uma reflexão maior. Imagine se eu estivesse aqui com um auditório de médicos cirurgiões. E eu perguntasse, quem aqui no auditório já perdeu um paciente falecido na sua mesa de cirurgia? E que o auditório todo levantasse a mão. E a hora que eu levantasse a outra pergunta e perguntasse, quem aqui no auditório, como médico cirurgião experiente, porque eu não estou vendo ninguém aqui com cara de novato, nunca perdeu um paciente na sua mesa de cirurgia? Qual dos médicos você iria? Sim? Faz a gente pensar, porque nós somos profissionais. A gente precisa pensar nisso. Ou seja, em algum momento, cometer excesso de força, cometer direitos humanos, acaba sendo rito de passagem. Para você entrar para a guarda, você tem que... Né, senão você não consegue. É quase que uma subcultura que se desenvolve. Isso é uma ilusão. Isso é um perigo. Isso é uma dificuldade de uma natureza completa. Então, meus amigos, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou ter que fazer uma adaptação. Eu vou passar essa lâmina e eu vou encerrar, ok? Porque nós tínhamos algumas outras, nós temos uma questão de tempo, eu faço questão de cumprir por uma questão da nossa administração. Então, eu vou fechar essa lâmina e a gente encerra. Em outro momento, talvez, a gente converse um pouco mais. O que a gente perguntou aqui agora, e eu quero que vocês façam uma pergunta, é se a resposta aqui é sim, o guarda municipal, sim, o policial, sim, o agente de segurança desrespeita, sim, excede no uso da força. O que a gente tem que se perguntar é por quê? Por que isso acontece? É de cunho pessoal? Porque ele quer? Então, eu trago a vocês, fruto de uma pesquisa já, do ponto de vista de sustentação acadêmica e sustentação empírica, que vou enumerar aqui 8 ou 9 itens que vai nos fazer pensar e talvez ajudar no nosso raciocínio. O primeiro é esse. Essa é uma das razões. Por que existe excesso? Por que existe desrespeito aos direitos humanos? É desconhecimento mesmo. Assim, olha, eu não ouvi falar disso, isso aí para mim é longe. O negócio de direitos humanos é coisa de vagabundo, isso é para proteger. Então, eu não quero nem saber. Eu ignoro. Qual que é o substantivo que a gente adere ao adjetivo? É ignorante. Assim, eu ignoro, eu não quero saber. Não quero saber. Então, por desconhecimento, por despreparo. Porque talvez, quando eu trago, por exemplo, existe uma portaria 4226 que regula o uso da força. Eu já digo a você, na sua época de academia, de escola, isso não existia. Você precisa verificar, você precisa se adaptar, você precisa conhecer.
Quer dizer, essa é uma questão de conhecimento, né? Então, e de preparo. Segundo item, falta de credibilidade na persecução criminal. Você já não acredita mais de que o sujeito vai ser preso, que ele vai ser encaminhado, que o delegado vai autuar, que o promotor vai denunciar, mas não, você não acredita. E ainda que você acredite, a sensação que você tem é que você prende, o cara está solto, você prende, o cara está solto, você prende, o cara está solto. Agora eu prendo, dou uma escova nele, essa ninguém tira, sim ou não? Essa nem a mãe dele tira, e ele vai aprender a respeitar. Confere? Você chama a responsabilidade a você. Essa é uma das questões. A terceira é uma questão de preconceito, tem tudo a ver com o tema, inclusive direitos humanos. Nós somos, o ser humano é preconceituoso de natureza. Existe aí uma semente de preconceito. Sim? Uns mais aflorados, outros menos. Uns mais corajosos, outros menos, outros enrustidos, mas tem preconceito. Preconceito de gênero, preconceito de cor, preconceito de raça, de origem, social. Tem preconceito. Vai falar aqui de problema de homossexualidade. Vai falar. Com viado eu não lido. É só no cacete. Tá certo? E o cara é macho. O cara é macho. Aí você tem uma vítima agredida, etc, etc. Não, isso aí é homossexual. Isso aí eu não lido. Ou isso aí é tal. Isso aqui. Peraí, velho. Cadê o profissionalismo? Não é? E o sujeito se sente altamente profissional. O cara é macho mesmo. Né? Depois nós podemos desenvolver com calma cada um dos temas. Mas aqui, essa é uma questão também que você precisa saber. Ontem eu sei, pela programação, que teve uma conversa sobre saúde. Saúde mental, saúde física, rigidez mensal. Muitas vezes, eu, gestor, na minha condição de capitão, major, eu olhava para o policial e falei, não tem condição desse sujeito trabalhar, esse sargento, esse cabo. E você manda ele para a rua. Ele está desequilibrado emocionalmente, por uma questão, às vezes, de família, por uma questão, às vezes, de qualquer outra ordem. E aí você põe uma arma na cintura dele, coloca uma viatura na mão, tá certo? E ele vai para a rua. Hoje, ele tem um colega dele baleado, amanhã ele baleia um, amanhã ele vai outro, o outro vai para o hospital, vem, na noite seguinte ele está de serviço e já está com a arma na mão. Pô, não vai dar certo, meus amigos. Essa ideia de que agente de segurança é super-homem, isso já passou. Nós somos seres humanos, com todos os direitos, com todas as fragilidades. Não tem farda, uniforme, não é armadura, não. Isso é só uma identificação. É uma razão de ser, nós preservamos, nós valorizamos, mas não se iludam. Essa questão de estresse profissional é sério e precisa ser trabalhada. Subcultura, toda instituição de segurança tem subcultura. Eu disse a vocês aqui sobre ritos de passagem, né? Mas vamos ver se esse menino é bom de serviço. Não, com fulano eu não trabalho, não. Com ciclano eu trabalho. Não tem isso? Fulano, um inspetor, é ruim de jogo. Tem ou não tem isso? Né? Fulano é ruim de jogo. Então, quando é uma mulher, nossa senhora, não, olha aí, ó, fulana está de serviço aí. Então, vamos maneirar. Então, temos subcultura. E precisamos saber lidar com isso. Formação e treinamento. Tem tudo a ver. Muitas vezes, no próprio ambiente de formação, no próprio momento, você tem os seus direitos desrespeitados e depois querem exigir que você respeite os direitos dos outros. Presta atenção. Isso precisa ser pensado. Existe aqui um critério seríssimo que é chamado de currículo oculto. Não vou abordar isso agora, mas em outro momento podemos conversar, falar as verdades que têm que ser faladas. Tá certo? Como é que eu posso dizer que o sujeito está protegendo a vida se ele está com uma caveira no peito? Se uma caveira está cravada com uma espada na cabeça? Uma caveira é um crânio humano sem vida, sim ou não? O sujeito já morreu. A espada na cabeça quer dizer que não foi morte natural, não foi nem ataque cardíaco, nem mal súbito, tá certo? Foi homicídio, o nome é homicídio. E a faca cravada aqui na região occipital, meus amigos, sabe o que quer dizer? É que a vítima estava indefesa. Ela estava, porque ninguém dá chifrada em faca, tá certo? O sujeito estava seguro. Então, essa simbologia que corresponde ao nosso currículo oculto, quer dizer o quê? Que eu dou conta de fazer aquilo? Que eu dou conta de mandar dois segurar e eu cravar uma faca na cabeça? É isso é isso o meu curso? É a minha formação? Então, essa é uma questão séria da gente lidar. Falsa aprovação popular.
Existe ou não? Eu falei a palavra-chave aqui, né? Hipocrisia da sociedade. Te mandam fazer, te insufla. Você é um agente de segurança, você é um guarda civil metropolitano aqui de São Paulo. Você já tem essa questão de desconhecimento. Tem essa questão, tem essa. Agora que você chega em casa, 5 horas da tarde, você liga a televisão, o cara manda você fazer, você faz. Você entra numa onda. E a última que não vai aparecer aqui, infelizmente, mas eu conto para vocês qual que está escrito assim, ó, impunidade. A impunidade é, sim, uma das razões pelo desrespeito. A sensação de que não vai acontecer nada. A sensação de que as coisas vão ser arredondadas. Isso é um dos fatores. Então, meus amigos, aqui, a partir disso, quando a gente fala sim para a primeira pergunta, responde os porquês, a gente vai descobrir onde atuar. Eu quero destacar, naturalmente, que eu estou percebendo que um evento como esse está atuando aqui, nesse item, naturalmente, nesse item aqui, além de subliminarmente nos demais. Eu teria algumas outras lâminas para apresentar, alguns outros assuntos para a gente conversar, de maneira bastante pragmática, conforme eu me comprometi com vocês, mas, infelizmente, já me deram o sinal que o tempo está acabado. Eu agradeço a apresentação, né, naturalmente, de vocês. Obrigado. Eu acredito que o investimento na área de educação é um investimento com resultados seguros e promissores a curto, a médio e a longo prazo. O que estamos assistindo aqui é uma iniciativa de direcionar a esses profissionais informações, atualizações que seguramente serão de grande importância para o desenvolvimento das suas atividades, quer seja no contato direto com o público, quer seja na própria formação interna, no convívio com os demais guardas. Desde 2010, temos a portaria 4226, que é uma portaria interministerial entre o Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que vem fazer um referencial brasileiro a uma recomendação das Nações Unidas, com referência aos princípios básicos de uso de força. Esses princípios básicos são um rol de informações a nível internacional que precisam ser desdobrados na legislação e na normativa nacional. A 4226 é fruto de um esforço desses dois ministérios, envolvendo profissionais de segurança das polícias federais, estaduais, guardas municipais, Ministério Público, agentes de perícia e, de maneira geral, a sociedade civil organizada. O resultado foi uma formulação de diretrizes que referenciam a maneira correta, adequada, proporcional, a maneira diferenciada de se usar a força numa intervenção de segurança pública. É preciso conhecer, é preciso se desenvolver, é preciso treinar, é preciso se capacitar, mas mais do que tudo, no que se refere ao uso de força para um agente de segurança na intervenção, considerando o tempo ínfimo que ele tem que se decidir entre sacar uma arma, entre disparar uma arma, entre intervenir com uma algema ou com outro dispositivo qualquer, é preciso que ele esteja muito capacitado. E, principalmente, muito convencido de que essas regras e essas normas, mais além do que assegurar a confiança do seu trabalho, asseguram a legitimidade da sua atuação. A sociedade precisa confiar quais são os parâmetros de uso de força daquele profissional que está pago para protegê-la. Nesse sentido, ao atuar com o uso da força de maneira regrada, de maneira moderada, de maneira profissional, nós estaremos dando a esse profissional a legitimidade no exercício da sua profissão. Segurança pública é confiabilidade. Segurança pública precisa de aceitação, de legitimidade. Saber que um profissional que atua em segurança pública conhece os parâmetros de proteção da pessoa, de proteção da integridade física, da integridade psicológica, inclusive referencia os parâmetros da própria dignidade humana, dá a esse profissional a condição de atuação com mais acatação, com mais receptividade, com mais respeito por parte da população. Muitas vezes, o excesso de força se convertendo em violência faz com que o distanciamento da população propicie a esse profissional situações de risco. E cada vez mais essa escalada de violência em que ele, ao cometer a violência, ele se expõe à própria violência e acaba por dificultar a proteção da sua própria vida e dos seus colegas. É preciso entender que direitos humanos e segurança pública são situações completamente compatíveis e interligadas.
Não há como exercer a atividade de segurança sem a consideração de respeito e promoção desses direitos, quer seja em relação à sociedade, quer seja em relação ao próprio profissional de segurança. Este evento é muito importante para a Guarda Civil, quanto para a população da cidade de São Paulo, pois qualifica os seus funcionários a fim de prestar um serviço melhor, com mais qualidade e respeitando principalmente os direitos individuais da população paulistana. É muito importante porque hoje em dia os agentes públicos têm por base achar que segurança urbana somente é punir, fiscalizar, mas não é isso. Nós temos um papel fundamental, principalmente na parte de educação, voltado à população, orientando-as com relação a melhores posturas a serem adotadas numa eventual necessidade de uma intervenção policial.